Ó, então, o estradiol peraí que saiu. é o principal hormônio feminino, né? E ele estimula a produção de colina acetiltransferase, uma enzima diretamente envolvida na prevenção do Alzheimer. Aumenta a taxa anabólica. Comenta isso, sim. O povo acha que o hormônio para ganhar massa magra é testosterona. O que você acha disso? Pois é, inclusive assim, a testosterona nem funciona bem com níveis inadequados de estradiol. Então, o estradiol tem essa função anabólica muito importante para musculatura, para massa magra, massa muscular, para massa óssea, para o depósito de gordura. Então, um hormônio fundamental para a mulher. Vai comentando, vai falando o que você quiser, tá? Vou só mostrando. Melhora a resistência à insulina, isso já está bem demonstrado, né? Essa questão de melhora da resistência à insulina está indiretamente relacionada às funções cardiovasculares e protetoras do estradiol. A distribuição de gordura na mulher também está relacionada com a resistência à insulina. A gente vê que as mulheres eram magrinhas, de cintura fina, entram na menopausa, no período climatérico, começa a ter gordura abdominal, ter resistência à insulina e o tratamento adequado pode melhorar isso. Eu vejo muitas mulheres que falam, não emagreço mais. Agora eu como a mesma coisa que eu comia antes e engordo na menopausa, né? E quando a gente faz a reposição, isso se reverte, né? Isso volta ao normal, né? Exatamente, exatamente. Regula a temperatura corporal. Essa questão da regulação da temperatura corporal é muito interessante. As mulheres falam que começaram a sentir mais frio após a menopausa. Tem a questão do sistema nervoso central relacionado ao termostato, às ondas de calor. Mas como ele tem um efeito anabólico, então ele tem uma ação na manutenção da temperatura também. Previne o catabolismo muscular. Isso a gente sabe, né, que a nossa longevidade está diretamente relacionada à nossa quantidade de massa muscular, e o envelhecimento cursa com essa perda de massa muscular. A gente usando o tratamento correto, no momento correto, a gente vai ter a prevenção desse evento crônico degenerativo, digamos assim. O catabolismo é a quebra, né, a perda de massa magra, né, gente? A gente vai envelhecendo e vai perdendo massa magra se a gente não fizer as coisas certas, né? Dá para prevenir essa perda de massa magra por muito tempo, inclusive, né, Cíntia? Exatamente. Estimula a síntese de miosina, né, uma proteína que tem ação na síntese muscular, na parte construtora do nosso músculo. Então não adianta ficar usando testosterona e tomando whey protein se você não fizer a reposição hormonal adequada, exatamente, né? Não adianta. As mulheres que não podem fazer reposição, a gente fala, tem várias coisas que a gente pode tentar, mas nunca é igualzinho, né, assim... Quem pode fazer reposição e não tem contraindicação, agora vocês vão lembrar de tantos benefícios do estradiol. Estimula o sono REM, né? Que é o sono de qualidade, o sono que a gente descansa. E você tem até mais habilidade para falar de sono do que eu, porque sono controla cortisol, melatonina, resistência à insulina, estresse, envelhecimento. Sono é tudo, né? Quiser viver muito, tem que dormir bem. É impressionante a mulher, quando ela começa a entrar em climatério, ela começa a acordar de madrugada, né? Começa a acordar às 3 da manhã. E não é só o estradiol que ajuda no sono, a gente vai ver que é um conjunto de coisas, né? Uhum. E vários hormônios relacionados ao sono vão caindo com a idade e a gente pode melhorar isso, fazer uma reposição, além do estilo de vida, né, Cíntia? Reduz o risco de catarata. Não só essa questão oftalmológica da catarata, mas toda a parte de lubrificação de mucosas está relacionada ao envelhecimento, ao processo crônico degenerativo. Então, o estradiol tem essa função de lubrificação de mucosas. Não só nos olhos, na boca, no nariz, na mucosa vaginal também. Além disso, né, o estradiol mantém a elasticidade das artérias. Então, a mulher que tem hipertensão na menopausa, né, essa questão do risco de acidente vascular cerebral, do risco de infarto. O estradiol é um dilatador microcapilar importantíssimo para a circulação coronariana, né, cerebral. Então, veja como o estradiol é importante. As pessoas falam, mas reposição hormonal da trombose, isso é uma ignorância, né? A reposição hormonal com o nosso hormônio isomolecular, tem uma série de estudos sobre o assunto, a gente vai falar sobre isso, mostra exatamente o contrário. Né? Aumenta o fluxo sanguíneo, melhora a circulação, inibe a agregação plaquetária. Então, o estradiol, nosso estradiol, tá, gente? Não está falando de remédio, a gente está falando do hormônio isomolecular, do nosso hormônio. Ele inibe trombose, ele inibe a agregação plaquetária, ele previne infarto. Tanto que as mulheres
com relação aos homens, os homens, eles se infartam com relação à mulher antes, né, até os 50 anos, 2:1. 2 homens infartam para cada mulher. Depois da menopausa, 16:1. 16 mulheres infartam para um homem. Isso é o tanto que a perda do estradiol impacta na saúde cardiovascular da mulher. Reduz a deposição de placa ateromatose. Então, o estradiol reduz o acúmulo de colesterol nas artérias. Aumenta, né, a captação orgânica de magnésio. O magnésio é importante para muita coisa, gente. O magnésio é importante para tireoide, importante para osso, importante para o sono, importante para uma série de hormônios, para ganho de massa magra, né? O que mais? Cognição e memória. Cognição e memória. Então, quando a gente entra na menopausa, a gente tem mais risco de deficiência de magnésio, também por causa da falta de estradiol. Mantém concentrações fisiológicas de colágeno na pele, né? A elasticidade. Então, quando a gente entra na menopausa, né? O que a mulher fala da pele dela, Cíntia? Elas reclamam muito de flacidez, o aumento das rugas, e perda de elasticidade da pele, a textura da pele fica diferente. Muda, né? Muda. E é hipotensor. Então, assim, as mulheres, quando entram na menopausa, aumentam a incidência de hipertensão arterial. Bom. Aumenta o poder de criatividade, né? Essa é uma ação muito interessante do estradiol, e eu me lembro que eu fiz um curso com o Dr. Elcimar Coutinho, e ele, no curso dele, ele falou muito do efeito do estradiol sobre o comportamento feminino. Então, o charme da mulher, o tom de voz que ela usa, a criatividade, o jeito de falar, tudo isso é estradiol. Então, quando a mulher está com estradiol baixo, ela perde essa magia feminina. Otimiza as habilidades motoras que exigem refinamento, coordenação motora fina, às vezes o tremor, essa capacidade, né, de colocar a linha na agulha. Então, tem essa ação do estradiol também. O cérebro tem muitos receptores de estradiol, né? Então, ele é muito... toda a ação motora, cognitiva, de memória, está relacionado ao estradiol. Mantém a firmeza e elasticidade da pele, a gente já conversou sobre isso, sobre a ação do colágeno. Aumenta o número de NGF, que é o Nerve Growth Factors, né, que são substâncias relacionadas aí ao crescimento. Ao crescimento. Então, isso ajuda na cognição, gente, a evitar doenças neurodegenerativas. E aumenta o HDL e diminui, tem que ter uma aí do LDL, não tem não? Não, o LDL, ele diminui a oxidação. Diminui a oxidação do LDL, reduz o risco geral de doenças cardiovasculares em 50% a 60%.